Neste dia, nós falaremos um pouco sobre o segundo e o terceiro mandamento da lei de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Caríssimos irmãos, então, neste novo vídeo da Fé Explicada, nós continuamos a falar sobre os 10 mandamentos. E vamos falar sobre o segundo e o terceiro mandamento da lei de Deus, que dizem respeito a não tomar o nome de Deus em vão e a guardar os domingos e festas de guarda. Começando então pelo segundo mandamento. Para falar a respeito do nome de Deus, é importante que nós meditemos um pouco, olhemos um pouco para o significado que traz o nome consigo. Às vezes os nomes eles acabam ficando muito habituais para nós e com isso nós acabamos correndo o risco de banalizar ou não levar em conta o seu significado. Mas principalmente os nomes próprios eles trazem consigo uma grande significação. Basta a gente pensar no nome das pessoas que nós amamos. Eles trazem consigo toda uma carga afetiva daquelas pessoas que nós amamos. Assim também é com Deus. Ao pensarmos no nome de Deus, esse nome nos remete àquele que é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que nos ama e ao qual nós buscamos a cada dia amar. Então, olhar para o nome de Deus é ir além desse simples nome, mas olhar para a própria figura, para a própria pessoa de Deus, porque nós sabemos, Deus, ele é uma pessoa. Então, quando este mandamento nos pede que nós não tomemos o nome de Deus em vão, ele pede justamente que nós tenhamos esse olhar atencioso para o nome do Senhor e que nós o usemos com maior reverência. Principalmente no nosso contexto e na nossa região, nós podemos observar que é muito comum no nosso dia a dia, nas nossas falas, nós sempre trazermos o nome de Deus. Quando a gente cumprimenta uma pessoa mais idosa ou um parente, um tio, os nossos pais ou padre, a gente sempre tem o costume de pedir a bênção. Às vezes nas despedidas a gente diz aquele vai com Deus, fique com Deus, em várias outras circunstâncias. Mas também não só o nome de Deus, mas tudo aquilo que diz respeito ao sagrado, Nossa Senhora, a Virgem Maria, os santos de nossa devoção. Isso é um costume, e um costume muito bonito e muito rico, mas que nós precisamos ter esse cuidado para ter essa devoção, para que não seja um falar em vão, sem pensar no significado espiritual que tem por trás disso e na riqueza espiritual. A partir desse momento que nós olhamos para a riqueza que esses nomes que nós pronunciamos trazem consigo e jogamos essa luz espiritual para esses nomes, nós vamos trazendo cada vez mais Deus e tudo o que é relacionado a Ele para a nossa vida, de tal forma que Deus ele se faz cada vez mais presente na nossa recordação, na nossa fala e na nossa vida. Por isso, nós devemos buscar sempre, no nosso dia a dia, usar essa doce lembrança do nome de Deus, mas com essa reverência e esse respeito. E aqui nós entramos também em um outro ponto que nos é proposto pelo livro da Fé Explicada, que são aquelas vezes que nós tomamos o nome de Deus mais intensamente, sobretudo nos juramentos. E a Escritura também nos vai dizer
sobre o não jurar falso, sobretudo o não jurar falso com o nome do Senhor. E aqui nós devemos fazer uma distinção desse jurar, que existe um jurar virtuoso, e deste jurar, que é o jurar falso. Esse jurar falso é aquele que a matéria, ela talvez seja uma mentira ou algo do tipo, ou não seja uma causa boa. Nesse ponto, sempre será um pecado o juramento. Um pecado grave, se for nessas circunstâncias, ou talvez um pecado venial, se for um juramento desnecessário. Mas também existem os juramentos virtuosos, que é quando nós pedimos o auxílio de Deus para que reafirme naquela matéria que é verdade aquilo que nós dizemos. Aqui nós podemos citar, por exemplo, o juramento dos religiosos, que eles fazem, por exemplo, quando uma freira vai entrar no convento, e aí, ali ela faz o seu juramento de obediência e tudo mais. Entrando nesse quesito, a gente aproveita também para fazer a distinção do juramento e dos votos, pois o juramento ele é aquele que nós utilizamos de Deus para reafirmar uma verdade que nós estamos dizendo. Enquanto o voto, quando nós fazemos um voto a Deus, ou talvez a um santo de nossa devoção, nós temos uma matéria que é um compromisso para com Deus, através daquele voto. E aqui nós devemos ter um cuidado, pois nós podemos correr o risco de, movidos talvez por um momento de dificuldade extrema, de um desespero ou algo do tipo, a gente corre o risco de fazer votos ou promessas, como muitos costumam dizer, que sejam difíceis de ser cumpridos. E aqui é sempre válido a ajuda de um sacerdote, de preferência o seu confessor ou o seu diretor espiritual, para que veja qual a real necessidade desse voto, se realmente tem um bom propósito, se é importante e se vai fazer bem para a sua alma. E lembrando que sempre em caso de dúvidas a respeito disso, procure um sacerdote para pedir esse aconselhamento a respeito dos votos. Aqui nós também trazemos um outro conselho bíblico, que é o sempre bem dizer e não amaldiçoar, ou seja, nunca usar o nome de Deus para fazer maldições ou desejar o mal ao próximo. E aqui nós falamos sobretudo do próximo, porque embora tudo seja criação de Deus e tudo seja querido por Deus, e nós devamos buscar, respeitar e querer o bem de toda a criação, nós devemos ter um cuidado todo especial para com o nosso semelhante, que é feito à imagem e semelhança de Deus também. E aqui nós devemos ter todo cuidado para não desejar mal, mesmo nos nossos momentos de irritação, naqueles momentos que nós talvez tenhamos indiferença com uma pessoa ou outra, mas sempre lembrar que o nosso semelhante, ele também é a imagem e semelhança de Deus, desse Deus que nós amamos, desse Deus que nós buscamos corresponder. E se nós tentamos e buscamos amar o nome de Deus, nós também devemos buscar amar aqueles que são filhos desse mesmo Deus Criador. Por isso, sempre buscar esse amor para com tudo. Jamais usar essas palavras como xingamentos, o nome de Deus para desejar o mal para o outro, às vezes até rezar a Deus para que faça o mal ao outro. A partir do momento que nós fazemos isso, nós tomamos o nome de Deus em vão e corremos o risco de cometer um pecado grave. E aqui nós já trazemos, para finalizar um pouco este mandamento de uma forma mais sucinta, a parte bonita desse mandamento. Até então nós falamos de algumas restrições, do que não fazer para tomar o nome de Deus em vão. E agora nós olhamos para o outro lado. Quanto mais nós amamos alguém, mais nós enchemos o nosso coração para falar dessa pessoa. E com isso, se nós falamos o nome de Deus com essa devoção, o nome de Deus, o nome da Virgem Maria, dos santos, mesmo o nome da igreja e tudo aquilo que está relacionado ao sagrado, nós demonstramos para Deus e para o próximo o nosso testemunho de amor. E aqui é sempre válido esses pequenos gestos, simples gestos, que trazem a memória de Deus. O passar em frente a uma igreja e fazer o sinal da cruz, pedir bênção aos nossos pais, aos sacerdotes, participar com devoção
de procissões, da Santa Missa, manifestar a nossa fé explicitamente. Isso tudo é honrar o nome de Deus, respeitar o nome de Deus. E aqui, já a partir deste amor e deste zelo para com as coisas de Deus, para com o sagrado, nós já entramos no próximo mandamento, que é justamente lembrarmos de santificar o dia do Senhor, ou como muitos conhecem, guardar domingos e festas de guarda. E como esse mandamento está vinculado a este anterior. E aqui nós nos referimos especificamente, com atenção especial, ao dia do domingo, porque como o próprio nome diz, é o dia do Senhor. Aqui nós brevemente vamos voltar lá no Antigo Testamento, aquilo que todos sabem, que antigamente o dia consagrado ao Senhor era o sábado, fazendo a referência à criação. Mas a partir da ressurreição do Senhor, nós temos o nosso dia santo como o domingo, pois é nele que nós fazemos memória de toda a história da nossa salvação, da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre o pecado. Cristo que ao ressurgir no domingo nos dá uma vida nova e nos chama a uma vida nova. E então a igreja, na sua sabedoria, nos convida no dia do Senhor a fazer essa pausa restauradora para descansar o nosso corpo, mas também para voltar o nosso espírito para o nosso Senhor. Nós costumamos muito ouvir que domingo sem missa, semana sem graça. Então, é a partir dessa frase que nós tomamos ao principal ponto que nós devemos fazer para santificar o dia do Senhor, que é justamente participar da Santa Missa. Porque é na Santa Missa que nós participamos do sacrifício do próprio Cristo, aquele que é o sacerdote, que junto com o padre no altar se entrega por nós, mas também naquele momento, durante a missa, ele acolhe toda a nossa oferta, a oferta da nossa vida, para transformar, junto com aquele pão e aquele vinho, em seu corpo e sangue. É na nossa oferta semanal do domingo, ali na Santa Missa, que a nossa vida ela é entregue ao Senhor e cada vez mais configurada ao Senhor. Por isso, nós devemos participar todos os domingos e solenidades, que são os dias santos, da missa, ou no dia anterior, ali à tarde, por exemplo. Se a gente deve guardar o domingo, a missa do sábado à tarde também conta como para cumprir este preceito. E além disso, nós devemos lembrar também que além de participar da Santa Missa, nós devemos usar o dia de domingo para fazer essa doce lembrança do Senhor. É um dia de descanso do corpo, mas também de nos dedicarmos mais à família, de nos dedicarmos também àquelas pessoas que talvez não tenham as mesmas condições de passar um domingo mais tranquilo, e aqui nós dizemos de forma especial dos enfermos e daqueles que passam por necessidades. A igreja sempre teve um costume muito bonito de incentivar que aos domingos nós cultivemos o nosso convívio familiar, mas também façamos boas obras de caridade para com aqueles que sofrem, para com aqueles que têm necessidades, para com os presos, para com os doentes. E, voltando um pouquinho à missa, me recordei de um ponto importante, que além de participar da Santa Missa, nós devemos participar dela completa, desde o início até o final, sem perder nenhuma parte da missa, sempre a missa completa. E lembrando que ela deve ser assistida presencialmente, a não ser por um motivo justo, como por exemplo nós vivemos e ainda temos vivido em alguns lugares durante a pandemia. E aqui nós dizemos também que a missa, por motivo grave, nós podemos deixar de participar dela sem que isso seja um pecado. Mas aqui são só realmente motivos graves, como por exemplo um motivo de saúde, que nós não tenhamos condição de participar ou estejamos acompanhando alguém que seja enfermo, ou impossibilidade de locomoção, mas sempre analisado com grande prudência, à luz de Deus, se possível e necessário, conversar com o padre, pedir um conselho a respeito disso. Por fim, lembremos-nos de sempre que formos participar da Santa Missa, evitar todas as distrações voluntárias, buscar participar realmente, estar presente em corpo e alma, que não seja somente aquela missa de corpo presente, mas que estejamos de coração
voltado para Deus, como o padre diz, né? Corações ao alto, para que seja realmente uma oração verdadeira, uma oração frutuosa. Ali sempre é bom também ter aquele preparo de chegar um pouco antes para a celebração da Santa Missa, para já ir preparando o espírito, para que nós vivamos bem o santo sacrifício e assim fazer realmente da missa uma verdadeira oração. Por fim, nós pedimos à Virgem Maria que ela nos ajude sempre a cumprir os mandamentos do Senhor, não como o cumprimento de uma mera lei, mas que seja esse nosso desejo de cumprir os mandamentos do Senhor a nossa forma de amá-lo cada vez mais, correspondendo a tanto amor que Ele tem por nós, porque amor com amor se paga. Que nós busquemos, por intercessão da Virgem Maria, cumprir os mandamentos como gesto concreto de amor a Deus. Agradeço a todos vocês que acompanharam conosco esse vídeo e fica também o convite para que continuem nos acompanhando na série de vídeos semanais que estamos fazendo sobre a nossa fé explicada.